A mediunidade é uma lei natural registrada em todas as épocas da humanidade. Coube ao educador francês Allan Kardec observar e concluir como estas leis agem, os seus mecanismos, nascendo em 1861 o Livro dos Médiuns, constituindo o guia seguro para o exercício correto e digno da mediunidade com Jesus. O Espiritismo experimental, observando a ação dos espíritos, foi formulado por Allan Kardec. O Livro dos Médiuns é a segunda obra do Pentateuco espírita e representa a ciência espírita. Mediunidade e médiuns constituem os elementos do intercâmbio entre as duas esferas da vida, o mundo físico e o mundo espiritual. Pela observação deste intercâmbio, Allan Kardec concluiu pela demonstração dos fatos que, no mundo espiritual, os espíritos nada mais são do que os próprios homens que viveram na Terra. Como na Terra, onde temos os ignorantes e sábios, os bons e os maus, também no mundo espiritual, nas esferas mais próximas do plano físico, também temos os ignorantes e sábios, bons e maus. Com esta constatação, o notável codificador do Espiritismo, em O Livro dos Espíritos, fez uma classificação segundo a natureza moral e intelectual dos espíritos. Toda a codificação espírita está fundamentada nos ensinos superiores dos espíritos superiores, que apresentam elevadas condições morais e intelectuais. O ensino moral dos espíritos está fundamentado no Evangelho de Jesus. Contudo, Allan Kardec, com seus estudos, refletiu em torno das mensagens oriundas dos espíritos de ordem mediana e os de ordem inferior, entregando-nos as nuances morais e intelectuais que existem no mundo espiritual. Utilizando-se do mecanismo da mediunidade, com médiuns de sua inteira confiança, pôde estabelecer os contatos que ele denominou na Revista Espírita, sendo palestras ou conversas familiares de além-túmulo. Em janeiro de 1858, na Revista Espírita, com o título principal Evocações Particulares e subtítulo Mãe, Estou Aqui, sob a direção de Allan Kardec, uma reunião foi realizada, onde uma mãe manteve contato com a sua filha, jovem desencarnada devido a uma doença grave. Assim sendo, codificador da doutrina espírita, a voz mais importante do espiritismo, sedimenta que uma reunião visando contato entre familiares, desde que série justa, com a finalidade de consolo e instrução, no modelo preconizado pela doutrina espírita, podem ocorrer, porque o espiritismo, além de ter a função de esclarecedor e instruir, tem a finalidade de consolar ainda mais, sabendo-se que estamos em um plano classificado de mundo de provas e expiações. Nestas bases sólidas, que preceitua o Espiritismo, é que o maior médium de todos os tempos, Chico Amor Xavier, estabeleceu a normativa das reuniões de psicografia, que ocorriam no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, no estado de Minas Gerais. Desde 1980, visitei periodicamente Chico Xavier em Uberaba, tanto na reunião sublime do culto do Evangelho no Abacateiro, como no Grupo Espírita da Prece. Em 1986, na cozinha da casa do querido médium, recebi em detalhes as suas orientações a respeito das reuniões de psicografias, referente à postura moral doutrinária e os processos de atendimento ao público. Às sextas-feiras eram distribuídas senhas para as pessoas que estavam na fila, no Grupo Espírita da Prece. Chico iniciava o atendimento e com uma prancheta ele anotava o nome do desencarnado, a data do desencarne e o nome do solicitante. Seguimos desta forma os padrões adotados por Chico Xavier nos atendimentos em Uberaba. Nas casas espíritas, onde participamos com a psicografia consoladora,
Há equipes de voluntários locais para acolher todas as pessoas, orientando-as fraternalmente, entregando senhas numeradas e fichas de registro, onde são anotadas somente as seguintes informações, como Chico Xavier fazia: o nome do desencarnado, data do desencarne e nome do solicitante. Após o acolhimento de todos os assistidos, já acomodados nas dependências da casa espírita, iniciam-se as atividades de aplicação de passes, atendendo o convite de Jesus. E curai os enfermos que nela houver, que está em Lucas, capítulo 10, versículo 9. Citamos a anotação de Lucas, capítulo 13, do versículo 10 a 17, narrando a cura processada por Jesus junto a uma mulher paralítica. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre de tua enfermidade. E impôs-lhes as mãos e imediatamente ela se endireitou. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, no livro Segue-me, capítulo denominado O Passe, assim define o passe. Meu amigo, o passe é a transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade dentro do qual o companheiro do bem recebe de si mesmo em teu benefício. Através deste processo fraternal, a equipe de passistas da Casa Espírita, amparada pelos benfeitores espirituais, dispensam as bênçãos dos fluidos mensageiros, propiciando amparo a todos que estão vivenciando o processo do luto. Durante o processo de registro espiritual e durante o processo efetivo do momento da psicografia, palestras são ministradas com a finalidade de propiciar instrução e entendimento, sem qualquer pretensão de proselitismo, mas estando em uma casa espírita, é nosso dever instruir os assistidos com o maior número de informações para auxiliá-los no enfrentamento do luto. Assim, temas antecipadamente preparados são expostos por diversos palestrantes convidados, sempre à luz do Evangelho explicado pela doutrina espírita. Nas reuniões com Chico, no Abacateiro ou no grupo espírita da prece, os temas escolhidos pelo benfeitor Emmanuel eram focados, em sua maioria, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Os palestrantes em nossas reuniões convidam gentilmente os assistidos a conhecerem os estudos sistematizados da doutrina na casa espírita. Na tarefa da reunião de psicografia, uma equipe de voluntários do centro espírita local, devidamente preparada, realiza o atendimento fraterno. O atendimento fraterno tem a proposta de acolher o assistido, ouvir com calma seus problemas, e assim o atendente irá, com sua habilidade de conhecedor da doutrina espírita, para orientar o assistido, procurando elucidar as suas dúvidas, cooperando para que ele encontre serenidade. Nesta fase, o assistido é orientado a buscar, caso queira, as atividades da Casa Espírita, mais informações e apoio espiritual, auxiliando-o no enfrentamento do luto. Mediunidade é sintonia. Médium é o intérprete dos espíritos. Imaginemos um triângulo retângulo. A linha horizontal, constituído de lado A e lado B, temos o médium, lado A, e os assistidos, lado B. Aqui se estabelece um contato rápido, onde, com muita frequência, da linha vertical, lado C, temos a ação da espiritualidade se conectando com o médium, possibilitando trazer informações e notícias dos familiares desencarnados e que são confirmadas pelo assistido, lado B. Nesse intercâmbio, forma-se o que aventamos acima. Mediunidade é sintonia. Já a linha diagonal, que constitui o lado C, mundo espiritual, e lado B,
assistido representa a mensagem enviada do mundo espiritual para o assistido e confirmará os dados recebidos. Nomes, apelidos, trejeitos, desenhos, circunstâncias, frases, confirmação de pensamentos ocultos do assistido, assinatura, atestando a identidade do comunicante e a imortalidade da alma. O registro espiritual tem a finalidade de facilitar o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, melhorando a sintonia mediúnica, que produzirá informações inquestionáveis e irrefutáveis, e do conhecimento apenas do familiar desencarnado e o assistido. Ocorrem fatos no registro, advindo diretamente do mundo espiritual, mensagens, levando o assistido a dizer que não carece mais da carta psicografada. Portanto, um número maior de pessoas são amparadas e auxiliadas além das cartas efetivamente psicografadas e entregue aos assistidos após a leitura delas. Particularmente, eu presenciei Chico neste processo de atendimento, pois era assim que ele agia. Lembro que em sua casa, quando meu amigo, Sr. Francisco Reis Escobar, que teve a desencarnação do filho, manteve diálogo com Chico. Quando o Sr. Francisco aproximou-se de Chico Xavier, o médium perguntou: "Então, o senhor tem um filho que desencarnou?" "Sim", respondeu o Sr. Francisco. "O que foi que aconteceu?" perguntou Chico. "Ele sofreu um acidente de moto." "Quem é Antônio?" falou Chico. "Meu pai desencarnado, avô do Júnior", respondeu o Sr. Francisco emocionado. "Quem é Alberto?" perguntou ainda Chico. "Meu sogro desencarnado, avô do Júnior", ainda emocionado, disse o Sr. Francisco. "Você tem uma foto do seu filho?" continuou Chico. "Sim." Sr. Francisco entregou para Chico, que olhou com carinho. Chico emitiu palavras de consolo. Este contato foi na sexta e no sábado à noite, o Sr. Francisco recebeu a mensagem com muito mais informações confirmadas por ele. Um desses detalhes é que no início da mensagem, seu filho Júnior informa textualmente: "Confirmo as informações que consegui enviar pelo médium Orlando. Se Chico Amor Xavier efetuava o contato para gerar o triângulo do amor, quem sou eu para não ter o contato e não atender quem está com tanta dor?" Com esta mensagem consoladora, Chico também orientou o nosso amigo Francisco para que ele edificasse uma casa espírita. E foi assim que o Sr. Francisco, com um grupo de pessoas dedicadas, puderam, com muito esforço, construir o pronto-socorro espiritual Pais e Filhos na cidade de Osasco, trazendo para as pessoas as bênçãos do consolo e da instrução que a nossa abençoada doutrina espírita propicia para todos nós que estamos nesta escola abençoada deste planeta em processo de reeducação de nossas almas. Muito obrigado.